Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa dos quintos anos da EMF Ângelo Colafemina. E hoje nós vamos falar sobre o gênero textual, artigo de opinião. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, ou seja, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. O artigo de opinião é um tipo de texto argumentativo, onde o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome. Mas o que é um gênero argumentativo? Ou seja, o que é uma argumentação? Argumentação é o principal recurso de fala utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Ou seja, o autor apresenta o seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso esse artigo recebe esse nome. São as ideias, os fatos para exemplificar o raciocínio utilizado para defender a sua opinião e convencer os leitores. Portanto, o artigo de opinião utiliza-se da argumentação e da persuasão e são assinados por um autor. Esses recursos são para tentar convencer o leitor da sua ideia. Os artigos de opinião possuem uma linguagem simples e objetiva e abordam temas da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Agora, vejamos a diferença entre fato e opinião. O fato é algo que é do conhecimento de todos. Podemos encontrá-los circulando em jornais falados ou escritos, revistas e nas plataformas digitais como na internet. Sendo um fato, ele pode ser provado através de documentos ou outras formas de registros, como imagens, fotografias, vídeos, jornais, revistas, livros, cartas, enciclopédias, dentre outras formas de registro que já conhecemos. Esses documentos servem como registros para que os fatos sejam comprovados e para estudar a evolução da humanidade. Agora vamos falar sobre opinião. Opinião é o modo de pensar ou ponto de vista particular de olhar um fato. Cada pessoa tem a sua opinião. A opinião é uma posição que o autor defende sobre um assunto utilizando-se de argumentos. Essa opinião, ela pode ser particular ou de um grupo. Então, recapitulando, o fato é algo que pode ser comprovado através de documentos e registros, e a opinião, ela varia de acordo com uma pessoa ou um determinado grupo. Os artigos de opinião são escritos em primeira ou terceira pessoa e possuem um enredo, ou seja, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão da opinião do autor. Agora, para as atividades de hoje, vocês vão fazer a leitura e os exercícios das páginas 120 a 122 do nosso livro Apis. Bons estudos!